Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em língua portuguesa. Eu, o professor Antônio Kellerson Gondim, vocês já me conhecem, e estou aqui também acompanhando vocês com a professora Celda, né? Estamos aí na nossa quarta aula, vamos introduzir um novo tema. Esse tema diz respeito à leitura, diversidade de textos e gêneros textuais. Vamos aí começar a adentrar no mundo dos textos, no mundo das informações, no mundo da leitura, certo? E nós temos aqui 3 palavras-chave. Essas palavras vão nortear todo o nosso aprendizado ao longo de 3 semanas. A leitura, que não é apenas um processo de decodificação, mas um processo de construção, né? Olha só, construção de sentidos, né? Essa construção de sentidos, ela vai envolver o quê? O conteúdo, né? E esse conteúdo é chamado de texto, né? É um conteúdo que possui sentido, né? Sentido ou sentidos no plural, né? Ou seja, ele diz respeito a uma mensagem, né? Mensagem. Então, nós falamos aí de leitura que envolve aí a significação, a atribuição de significados por meio aí do acesso a uma mensagem, a um conteúdo que possui sentido, e esse conteúdo é chamado de texto. Mas quando falamos de texto, falamos de uma maneira geral, né? Qualquer conteúdo é um texto, desde que possua sentido, que possua significado. Mas quando falamos de gêneros textuais, aí que vem o que nos interessa, né? O que nos interessa, por quê? Porque a gente vai entrar no mundo mais específico da mensagem, né? Então, esses gêneros, eles possuem características específicas, né? E essas características específicas diferenciam um gênero de outro gênero, né? Então, nós podemos ainda observar que esses gêneros, eles têm uma diversidade, né? Diversidade no mundo de hoje. Essa diversidade, ela também está relacionada aí, vocês viram na aula passada, as múltiplas possibilidades de linguagem, né, para o processo de comunicação, e esses gêneros, eles são a concretização, né, dessas linguagens ali funcionando no mundo social, no mundo interativo, certo? Então vamos para o nosso slide, em que nós vamos ver os objetivos da aula, né? Refletir sobre as diferenças existentes entre textos de gêneros variados. Olha só aqui, pessoal. Então, nós vamos falar da diversidade de textos que envolve aí gêneros variados, né? Nós também vamos identificar objetivos diferentes. Se nós temos textos diferentes, nós temos objetivos diferentes, né? Para gêneros textuais diversificados. E também nós vamos compreender a organização estrutural de diferentes gêneros, né? Como que esses gêneros, eles são organizados dentro de um espaço, né, por meio de linguagens, e também em elementos fundamentais para a sua composição, né? A sua composição que vai aí demandar, né, que vai exigir de nós a construção de sentidos, né? Ou seja, uma leitura crítica, né? Eu não vou apenas decodificar, eu vou me posicionar, certo? Então, esse é o nosso objetivo, o desenvolvimento de competências de leitura crítica, certo?
Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós vamos trabalhar aqui um exemplo de texto que não é tão assim, vamos dizer, tão tecnológico, porque ele podia já, né, circular em mídias como livro, né, como cartaz, revista, que é um texto verbal, né? Então nós temos aqui a linguagem verbal. Esse autor, que é um aluno, né, escreveu sobre um tema, né? Qual que é esse tema? Você já identifica lendo. Eu não vou ler o texto inteiro para não prolongar a aula, tá, pessoal? Mas você pode aí clicar em pausar e ler o texto e depois continuar aí assistindo a explicação, certo? Então esse autor, né, que é chamado João Pedro, né, João Pedro de Paulo Cruz, ele já inicia seu texto com alguns elementos mostrando ali características específicas, né? Por exemplo, o meu, que é um pronome possessivo, né? Em primeira pessoa, ele está falando dele mesmo. Nasci, eu nasci, a forma verbal, o verbo nascer, né? Em primeira pessoa. Aqui nós temos também o verbo morar em primeira pessoa, eu moro, né? Nós temos outro pronome possessivo, onde ele vai falar sobre a família dele. Nós temos também outro pronome possessivo para falar dos pais, né? E assim ele vai explorando a primeira pessoa. Nós temos aqui, ó, a primeira pessoa do plural. Nós tínhamos, né? E ele sempre está usando palavras. Aqui ele usa em terceira pessoa para falar sobre alguns integrantes da família. No caso, animais, né, pessoal? Os peixinhos. E aí ele vai usar a terceira pessoa ali para falar basicamente dos animais. No entanto, ao longo do seu texto, ele utiliza muito elementos linguísticos em primeira pessoa, né? Esses elementos eles mostram que esse autor ele usa aí a primeira pessoa do discurso, né? Então nós vamos falar do eu e do nós. Então, no tema da aula anterior, nós vimos sobre subjetividade, né? Subjetividade, em que o autor ele demonstra ali, ele mostra em seu texto elementos que caracterizam o seu mundo, a sua história, né? As suas emoções. E aí ele mostra isso basicamente usando a primeira pessoa, né? E vocês podem observar que ele está falando da vida dele, né? Então, ele está falando da vida dele. Então, nós temos elementos autobiográficos, né? Que vai se relacionar com o gênero autobiografia, né? Então, aqui nós já podemos identificar o gênero somente observando essas características verbais, né? Os verbos em primeira pessoa, né? Ele fala sobre a família dele, o lugar onde ele mora, quando nasceu. Então, esse texto ele não tem como ser confundido com textos de outros textos como poema, né? Como uma música que é escrita em versos e tem o som. Esse é um texto estático, né? Não tem movimento, ele tem linguagem verbal e tem aí características da vida do autor com utilização da primeira pessoa. Então, isso aí é uma característica específica, várias características, na verdade, né? Específicas do texto que fazem com que ele seja um gênero textual específico, no caso a autobiografia, né? Eu espero que vocês tenham compreendido inicialmente, mas vamos continuar aí que vai ficar mais claro, certo? Então nós temos aqui outro exemplo, o exemplo 2, né? De um texto diferente, bastante atual, né? Mas que possui aí, diferentemente do outro texto, ele possui uma linguagem muito atrativa, né? Porque tem o movimento, tem o som. Vocês vão poder observar agora. Depois de uma vida inteira sendo os inimigos mais famosos do mundo, Tom e Jerry vão voltar à ação.
na cidade grande. Este hotel já hospedou 4 presidentes, 3 papas, 2 reis e estamos para sediar o casamento do século. Você se acha qualificada para aceitar esse cargo? Eu brilho sob pressão, como um diamante. Ou como a Rihanna. Mais uma coisinha. Temos um rato à solta. Oi, como é que é? Eu pego ele, senhor. Ah, uau, que coisa mais chique. Nós podemos chamar um exterminador, ou podemos nos beneficiar de milhões de anos de evolução predatória. Se uma foto desse ratinho for tweetada pro Instabookface ou pro TikTok, a gente tá lascado. Não, senhor, isso não vai acontecer. Esse roedor já era. Eu não vou deixar esse hotel ser arruinado por um gato e um rato! Ele tá de sacanagem. Acho que eu sei como resolver essa parada. Não diga. Então, pessoal, vocês mais do que eu até reconhecem esse gênero, né? Esse gênero que está aí ligado ao cinema, né? Então, nós estamos assistindo a um trailer, né? Em inglês. E aí, esse texto, ele tem linguagem diferente, ele tem uma linguagem mais híbrida, né? Ele é mais híbrido, ou seja, ele é mais multimodal, né? A linguagem dele envolve vários elementos como som, né? Imagens ou cenas, né? As cenas que tem uma transição ali. Nós temos também legenda, que diz respeito ao aspecto verbal. Nós temos também as melodias, né? O som. Melodias. E tem toda essa caracterização na organização do texto, que fazem com que eu diga que ele não é um poema, ele não é uma propaganda, ele não é uma autobiografia, ele não é uma receita, ele é um trailer, né? Ele tem elementos específicos que fazem com que ele seja reconhecido como um trailer, certo? Então não há como eu confundir esse texto com outros. Eu espero que tenha ficado claro, né? Lembrando que a linguagem, ela envolve aí a mídia digital, né? Porque não tem como esse texto sair em determinadas mídias como livro, né? A não ser que seja um print ali que pode ser impresso, mas vai perder o movimento e o som, não é? Então vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui nós temos um exemplo bastante conhecido, acho que a maioria de vocês vai identificar, né? Diz respeito, exemplo 3 aqui, diz respeito aí a um restaurante local, né? Nós estamos falando aí do restaurante Espeto do Cora. Eu achei bem legal usar esse exemplo, por quê? Porque não é fazendo propaganda, tá, pessoal? Apesar de que eu gosto bastante da comida deles, mas é por causa do design, né? Do trabalho com as linguagens ali dentro do espaço que foi publicado, o texto foi publicado, né? O anúncio no Instagram. Então nós temos aqui, ó, o logo, né? O logo do
do restaurante, ali já destacando, já simbolizando, né, o ambiente, o espaço deles. Nós temos aqui, ó, linguagem verbal, né? Ó, vários elementos de linguagem verbal, inclusive, né, nós temos os números, né? Então tem aspectos numéricos, porque é importante eles divulgarem o preço, né, das refeições. Nós temos imagens, né? Essas imagens, elas possuem cores e tudo causa um impacto no leitor, né? Convidando ele para comprar os produtos. Então, qual que é o objetivo ali? Você já sabe que o objetivo é comprar. Então, eu estou falando de um anúncio, aliás, o objetivo de vender, né? No caso, o leitor que tem que comprar ali sob o efeito persuasivo do texto. Então, eu estou falando de anúncio, né? Um anúncio do tipo propaganda, né? Propaganda. Como que eu sei que é uma propaganda? Porque está vendendo um produto, né? Está vendendo ali determinado produto, certo? Então, esse texto, ele possui características que fazem com que ele não seja confundido com autobiografia, com um poema, com um trailer, né? Com a receita de bolo, por exemplo. Ele tem características próprias, certo? Inclusive com a marca ali do restaurante. Então, é impossível confundir ele com outro texto. Inclusive, pessoal, ele está aqui publicado no Instagram, né? Que é uma mídia digital, né? A gente viu bastante sobre mídia. Então, é o suporte, o local onde o texto está publicado, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido esse exemplo também. E nós temos um quarto exemplo, né? Um quarto exemplo em que é bastante familiar, né? A maioria vai reconhecer, porque fez parte do mundo da leitura de vocês lá no ensino infantil, né? Então, é um texto basicamente infantil. Vocês já podem observar aqui. É claro que ele tem outras adaptações do cinema, por exemplo, tem o filme, né? Mas esse aqui é um texto basicamente antigo, tradicional, em que eu tenho a linguagem verbal, né? Como a autobiografia lá do João Pedro. Eu tenho um texto basicamente verbal em que algumas características bem fáceis de identificar já vão mostrar qual que é o gênero. Observe aqui, pessoal. Eu não vou ler, se você quiser ler, clique em pausar e depois você volta, certo? Mas vamos continuar aqui. Nós temos esse elemento linguístico aqui, ó, uma expressão bastante comum em alguns tipos de textos, né? Textos bastante tradicionais. E nós temos o final, ó, felizes para sempre. Era uma vez, né? Ali introduzindo, né? Introduzindo o quê? Uma história, né? Então, basicamente, quando eu ia falar, criar uma história, eu usava era uma vez, né? E aí apresentava os personagens, o lugar onde a história acontece, né? Então, se eu estou falando de história, eu estou falando de narrativa. Então, o objetivo do autor é narrar, né? Ele quer contar uma história. E aí nós temos o final, que é bastante otimista, né? Final otimista ali, mostrando que deu tudo certo no final. Hoje a gente pode ver a semelhança desse gênero com, por exemplo, as novelas, né? As novelas em que é muito difícil, né? Filmes também, é muito difícil terminar com um final triste e ruim, porque isso desagrada o telespectador, né? Mas os autores, geralmente eles colocam um final feliz. E neste caso aqui acontece também. Vocês podem observar o personagem, né? Tem toda a questão da imaginação do autor ali. E nós estamos falando então de conto infantil, né? Infantil. Certo? Que é basicamente isso. Inicia com Era uma Vez e termina com Felizes para Sempre. Então não tem como eu confundir esse texto com uma propaganda, com uma autobiografia, né? E vocês podem ver que ele fala em terceira pessoa. Olha só, ele fala o Pinóquio, né?
o Gepeto, né? Terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Ele, né? Ou ela. Eles ou elas, né? E aí ele vai, o narrador, ele não vai participar da história, certo? Então tem essas características que você pode ir lembrando, né? Quem já estudou e também refletindo novamente, comparando com outros textos, certo? É um conto infantil. É claro que aqui tem só um trecho, né? Vocês podem observar que eu coloquei aqui o elemento colchete ali com reticência, né? Indicando que eu cortei uma parte do meio, certo? Eu espero que tenha ficado entendido, mas se não entenderam, vamos só recapitular os exemplos, todos os exemplos, e aí nós podemos observar ali o texto do aluno João Pedro, né? Que é uma autobiografia, né? Autobiografia. Então o objetivo do autor, né, do João Pedro, foi contar a sua história, né? Narrar. Ele narra a sua história, então o objetivo é narrar. Nós temos aqui o trailer, né? O trailer de filme, em que o objetivo é ali incentivar, né? Apresentar o filme, né? E convencer o interlocutor deixa eu ver se vai caber, a assistir, né? Assistir. Então esse trailer, o objetivo principal dele é apresentar o filme. No entanto, ele usa elementos, ele usa ali em seu conteúdo estratégias para convencer você de assistir, né? Que também faz parte do objetivo do autor, né? Do texto. Nós temos aqui o anúncio propaganda. Nós temos o anúncio propaganda, em que o objetivo é basicamente vender, né? Vender. E nós temos a história, né? O conto infantil. O conto em que o objetivo é narrar, né? Então nós temos características diferentes e objetivos diferentes, que fazem com que esses textos tenham diferenças entre si, certo? Então não tem como a gente confundir através do seu conteúdo, certo? Espero que tenha ficado entendido. Vamos para o próximo slide, e nessa atividade 1 que vocês vão fazer no caderno, vocês vão preencher essa tabela, né, de acordo com esse esquema, e considerar também o que você observou nos exemplos de textos 1, 2, 3 e 4, né? Basicamente você vai só revisar o que eu já falei, o que eu já expliquei, preenchendo aqui, né? No texto 1 você vai preencher, você vai dizer qual o tema, né? Qual o objetivo do autor, que pode também ser mulher, quais os elementos de linguagem, se é verbal, se é não verbal, se tem som, imagem, palavras, né? Se tem movimento, no caso do trailer, e aí você vai seguindo, certo? Vou aguardar os anexos de vocês aí no Classroom, tá bom? Vamos para o próximo slide. Nós vamos considerar vamos só relembrar aqui que a comunicação, ela envolve tanto múltiplas linguagens, quanto aí se eu tenho uma diversidade de linguagens, eu também tenho uma diversidade textual, né? Porque as pessoas são criativas e elas realmente criam, né? E inclusive inventam novos gêneros. Então, se eu tinha uma carta, se eu tinha uma conversa de telefone, com o celular, esse mundo ele é ampliado, né?
esse mundo da interação é ampliado, surgem redes sociais, que são mídias, né, que possibilitam aí a postagem de conteúdo produzido rapidamente, né, inclusive com a mistura de elementos, as montagens, edições, né, vários aplicativos gratuitos. Então nós estamos falando de diversidade textual, tá? E quando nós falamos de diversidade textual, obrigatoriamente nós estamos entrando no campo dos gêneros textuais, porque isso que diferencia um texto de outro, certo? Então, vamos lá. Temos aqui o exemplo, né, da diversidade de textos, gêneros textuais. Nós podemos ter vários exemplos, né? A imagem, a escrita, quando você vai fazer uma compra, vários textos que você ali se depara, né? Observando, por exemplo, o rótulo do produto, o cartaz de propaganda, né? Quando você olha seus e-mails, né? Você pode observar que tem textos diferentes ali, o áudio, né? A música, quando você envia um áudio, por exemplo, quando você conecta uma rede de Wi-Fi para você usar ali, seja pública, seja da sua casa, são várias possibilidades de textos, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que existiam textos muito usados, a carta escrita, né? Por exemplo, é um texto, e hoje a gente tem o eletrônico, que é o e-mail, que substitui basicamente essa carta, que é pouco utilizada nos dias atuais, né? Nós podemos observar um bilhete, né? Que eu posso colocar ali na geladeira, ou mesmo uma mensagem de WhatsApp, né? Mensagem de WhatsApp, que inclusive pode ser digitada, né? Digitada ou áudio, né? E várias outras possibilidades, né? Só para vocês observarem que esses gêneros, devido ao surgimento de várias ferramentas digitais, eles são quase infinitos, né? Eles são quase infinitos, porque eles são criados, esse número de gêneros é ampliado, né? Por isso estamos falando de diversidade textual. E aí são criados novos gêneros. São criados novos gêneros, né? Vocês viram, por exemplo, né? O próprio meme, né? O meme é um texto em que há uma montagem de conteúdo que já existe para causar humor, né? Então, foi uma novidade das mídias digitais, né? Por exemplo, o meme, o GIF, né? Que tem movimento, e vários outros. Então, com o surgimento dessas ferramentas digitais, esse número de gêneros ele é ampliado, e alguns pesquisadores dizem que esse número ele é quase infinito, né? Esses gêneros eles são quase infinitos. Por quê? Porque ao passo que vai surgindo mídias diferentes, né? Elas possibilitam a criação de novos gêneros aí com linguagens diferentes, certo? Então, que fique claro que esses gêneros, esses textos, eles são manifestados na estrutura de gêneros, e esses gêneros são diversificados, são múltiplos, certo? Vamos para o próximo slide, e aqui nós vamos relembrar 3 aspectos fundamentais que norteiam aí, que envolve o conteúdo dos textos que são organizados em gêneros. Nós temos o tema, esse tema diz respeito ao assunto, né? Então, sobre o que estamos falando, ou o autor está falando em seu texto, qual é o objetivo ou intenção, né,
desse autor, qual a finalidade, quando ele resolveu criar esse texto, o que ele quer causar no leitor, e esse objetivo ele está basicamente relacionado ao que nós chamamos de gêneros textuais, porque cada gênero tem um objetivo diferente, né? E aí nós vamos também considerar que esse gênero, né, esse texto, ele está organizado na estrutura de um gênero, e esse gênero explora elementos de linguagem, né, que pode ser tanto verbal quanto não verbal. Isso aqui vocês já estão cansados de estudar, né? Então, quais os elementos não verbais e as escolhas linguísticas? Essas escolhas linguísticas, que são as palavras usadas, as frases, elas têm a ver com a língua verbal, né? Com a modalidade verbal da língua. Então, que palavras são usadas, né? Os tempos verbais, os modos, a organização das frases, etc., né? E isso relacionado ao verbal. Ao não verbal, nós vamos ter o uso de imagens, de cores, melodia, né? O movimento e vários outros elementos que ajudam aí na organização do texto. Então, são esses 3 aspectos que a gente vai relembrar, né? Ou lembrar para os alunos que não estudaram ainda, que são fundamentais para a gente trabalhar aí a leitura de textos, considerando a organização, a estrutura em gêneros, certo? Vamos para o próximo slide. E nós temos um exemplo aqui para ilustrar esses aspectos. Nós temos um texto aqui, ó, bastante interessante, né? Vocês podem notar que ele ilustra uma rua, né? Ele ilustra a rua. Então, esse texto ele foi criado para ser colocado na rua. Então, nós estamos falando de quê? O próprio texto já traz aqui, ó, o formato, né? Que tipo de conteúdo é esse? É um conteúdo em outdoor, né? Outdoor, na verdade. Sou meio ruim de inglês, mas vamos tentar. Mas vocês entenderam. É outdoor, que é um espaço na rua em que eu coloco um anúncio publicitário, né? Então, se eu estou falando de outdoor, eu estou falando de anúncio, né? E aí eu tenho que observar se esse anúncio ele vende um produto ou vende uma ideia, né? Ele vende um produto ou ideia. E neste caso nós vamos observar que é uma ideia, né? Olha só o que ele diz. Eu tô aqui porque sou um outdoor. E você está fazendo o que na rua? Observe, aluno ou aluna, a questão da linguagem informal, né? Da coloquialidade. Ele usa os termos aqui, ó, tô. Ele usa o tá, né? Que são formas verbais típicas da oralidade, ou seja, é informal, né? É informal ele falar isso para se aproximar. Informal, para se aproximar do leitor que está passando ali na rua e vai ler o conteúdo, né? Então, e ainda por cima nós temos o vermelho, né? A cor indicando ali alerta, né? Alerta, ó, presta atenção, tá fazendo o que na rua? Eu tô aqui porque eu sou uma placa gigante, não posso sair daqui. E você tá fazendo o que em plena pandemia, não é? Então, nós podemos refletir sobre o tema. Qual que é o tema? O tema envolve aí a necessidade de as pessoas ficarem em casa, né? Então vai envolver o contexto da pandemia. Nós temos o objetivo do autor. Qual que é o objetivo? É vender uma ideia ou vender um produto? E aí nós vamos observar que ele quer convencer, né? Ele quer aí sensibilizar o leitor da importância de ficar em casa para aí a prevenção e diminuição do contágio, né, por Covid. Então, pelo coronavírus, na verdade, né, pessoal? Então, nós temos aqui o gênero textual. Esse gênero textual justamente é o anúncio, né, ó, eu já falei aqui.
porque ele tem elementos característicos do anúncio, e a organização dos elementos de linguagem, né? Esses elementos de linguagem, eles vão envolver tanto imagens, que é o não verbal, quanto palavras, que é o verbal. Então há uma mescla de verbal e não verbal que se organizam ali de acordo com o objetivo do autor, né? A frase está maior, por quê? Porque é exatamente o recurso que o autor, né? A organização aqui, ó, Rota Mídia, ó, é o recurso que encontrou de ali, talvez o recurso principal, a frase, né? Para se aproximar do leitor e dizer aí e conscientizar sobre a importância de ficar em casa. Tudo bem, pessoal? Então, são aspectos de análise de textos que eu posso observar no caso do anúncio publicitário. Vamos observar aqui a atividade 2, e na atividade 2 vocês vão considerar o que eu expliquei sobre o anúncio, vocês vão associar cada aspecto textual identificado no anúncio de outdoor, né? Então, vocês vão observar que o gênero é anúncio, né? Que está ali nos espaços do outdoor. O outdoor, né? O outdoor é o suporte, né? O suporte onde o texto está ali. E aí vocês vão observar o tema do texto, de acordo com o que eu falei, o objetivo do autor e a organização, e vão inserir o número correspondente, tá? Aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Facinho, né? Então vamos dar prosseguimento e nós vamos ter outro exemplo agora. Exemplo 1, considerando a intencionalidade, né? A intencionalidade do autor, né? Vocês podem observar aqui pela estrutura que o texto está falando sobre um alimento, né? Ó, canjica. Então eu já posso aí refletir para chegar à identificação do gênero, né? Ó, vocês podem observar que tem os ingredientes, né? Enumerados ali com número. Ó. Então vocês têm ingredientes e tem como fazer, né? Isso aqui é muito difícil quem não reconheça isso como uma receita, não é? Então, qual é o objetivo da receita? O que o autor de uma receita pretende? O que ele pretende ao produzir uma receita? Ele pretende ensinar, né? Ensinar a fazer um alimento. Ele quer, se eu quero ensinar, eu quero instruir, né? Então, a receita, ela basicamente, ela pretende instruir o leitor, instruir o interlocutor a fazer, ensinar ele a fazer uma receita, né? Cozinhar, na verdade. Então, nós temos aí um objetivo específico relacionado a um gênero específico, né? O gênero receita e o objetivo de instruir, né? Isso que motiva o autor a produzir o texto, certo? Então, vamos aqui para outro exemplo. Eu vou apagar a parte que eu já escrevi, né? Para a gente falar sobre esse novo exemplo aqui, que vocês já devem ter observado, que tem linguagem escrita, né? Então, esse texto é basicamente aí organizado através do aspecto verbal da língua. E você já identifica que é da língua portuguesa, né? Então, nós temos esse código, que é a língua portuguesa, que aí permitiu que esse autor usasse um espaço de papel, né? Porque vocês podem observar aí a escrita, né, de Manuel de Barros, que é um autor bastante conhecido, um autor muito simples no que escreve. Então, nós temos aí qual que é o objetivo do Manuel de Barros ao escrever uma mensagem, né?
Olha só o título, As Bênçãos, né? Então é uma mensagem escrita que faz parte do campo da literatura, né? A escrita poética, poesia, porque o autor ele é um poeta, né? E aí qual que é o objetivo desse autor? O objetivo dele muitas vezes é emocionar, né? Quando ele escreve uma mensagem, ele quer emocionar, ele quer causar reflexão, né? Instigar reflexão. Então, nós temos aí um texto poético em que o autor ele usa a linguagem escrita, né, que provavelmente ali é um poema, né? A poesia, ou seja, nós estamos falando de uma mensagem organizada no gênero poema, e aí ele pretende emocionar ou causar uma reflexão, né? Instigar uma reflexão no leitor, certo? Então, nós podemos observar dois gêneros aqui com linguagens diferentes, com objetivos diferentes. Vamos observar ali o outro exemplo que a gente já viu, né? Deixa eu apagar aqui. E nós temos o anúncio no espaço do outdoor, que vai ali conscientizar, né, sobre a importância de ficar em casa. Esse gênero que é bastante impactante porque ele circula nas ruas de cidades, né, nas ruas, inclusive aqui em Ariquemes tem bastante anúncios de empresas, né? Então nós temos aqui o objetivo do autor, né, que é diferente do objetivo dos exemplos 1 e exemplo 2, né? Então nós temos, enquanto que o objetivo do texto 1 é instruir a fazer uma receita, e o objetivo do texto 2 é emocionar ou causar uma reflexão, o texto 3 ele pretende conscientizar sobre uma questão que é coletiva, né? Que é social, certo? Então nós temos o gênero anúncio publicitário e nós temos o objetivo do autor, que é conscientizar o leitor a fazer, né, a ter uma atitude consciente de prevenção contra a Covid-19, certo? Eu espero que tenha ficado entendida essa questão da intencionalidade do objetivo do autor. Vamos para o nosso próximo slide. Nós podemos aí afirmar que, de acordo com os exemplos dados, né, que cada gênero textual possui uma estrutura, né? Uma estrutura que tem a ver com a organização dos elementos de linguagem e uma finalidade. Essa finalidade ela tem a ver com a intenção do autor, o objetivo, né, ao produzir o texto. E além disso, esse texto possui características específicas relacionadas a aspectos linguísticos, né, ou de estilo, né? Eu vou falar de estilo, cada autor tem seu estilo, cada autor escolhe as palavras que tem mais afinidade, cada autor tem uma identidade na escrita, né? Ele mostra o que ele domina e a sua subjetividade, como eu já falei, né? Então, esse estilo são características próprias. Quando o texto tiver aspectos verbais, então se eu estou falando de aspectos linguísticos, eu estou falando de língua, eu estou falando de escrita, de verbal, né? De elementos verbais que atendam ao objetivo do autor, né? Esse autor ele tem um objetivo e esse objetivo ele alcança um leitor ou mais leitores, né? Ou interlocutores aí na nossa sociedade. Certo? Então isso aqui é importante, se você puder anote no caderno, tá? Vamos para o nosso próximo slide e aqui nós temos a organização do texto, os elementos de linguagem. Nós podemos observar que esse texto ele possui o não verbal, né? Eu quero que você foque aqui, porque o que é não verbal não tem a ver com a língua, né? Com a gramática. A gramática, né, ela diz respeito ao verbal, né,
ao verbal, deixa eu apagar aqui, ao verbal. Esse verbal, ele tem a ver com a escrita e com a fala, né? Verbal, ele tem a ver com o que é falado, que é oral, ou o que é escrito, né? Isso aqui caracteriza a língua, né? No caso, a língua portuguesa, a nossa, né? Mas claro que cada língua tem a sua organização. Mas quando falamos de gramática, eu quero que vocês deixem bem fixado na cabeça. Quando eu falo de gramática, eu estou falando de aspecto verbal, né? Eu estou falando de língua. E quando eu falo de língua, eu falo de escrita, de fala, né? De palavras, né? Seja pronunciada, seja escrita. Mas quando eu falo de não verbal, né? Isso aqui vai envolver mais a linguagem, né? As linguagens, tá? Apesar de que a língua é uma linguagem, a linguagem verbal. Só que é mais específico, né? Linguagem verbal, é a língua. Verbal. Meu B não quer sair aqui. Mas quando eu falo de não verbal, aí eu vou envolver outras regrinhas, outros sentidos, né? Diferentes da gramática. Por isso que nós temos que ficar atentos a esses dois aspectos, tá bom? Dependendo do que a gente quer analisar, a gente vai aí destacar alguns elementos, certo? Então que fique claro, cada texto tem sua organização, cada texto usa palavras, o tamanho da fonte, inclusive, as cores, né? Tudo isso faz parte do conteúdo geral, da organização, da estrutura do texto, certo? Nós temos a atividade 3, em que eu vou pedir que você, aluno, faça no caderno. Atividade 3 aqui, ó, caderno. Leia os exemplos a seguir, que são esses exemplozinhos aqui, tá? Que demonstram a diversidade de textos e a multiplicidade de gêneros textuais. São só alguns exemplos que ilustram a diversidade de textos e gêneros, né? Você vai copiar o que você achar importante, né? O que é necessário para você, você copia no caderno e depois você vai indicar pelo menos um, né? Dos tipos de textos, aquele que lhe desperta mais interesse, e você vai dizer por que você escolheu, certo? Então vocês podem observar aqui o bilhete, né, que é bastante conhecido, a biografia, a bula de remédio ali que tem as instruções de uso, né, do remédio, uma carta, né, em que eu conto alguma coisa, escrevo para alguém, contos de fadas, como a gente viu, que começa com Era uma Vez e termina com Viveram Felizes para Sempre, né? Uma crônica, que é uma narrativa do dia a dia, um diário, que é algo mais pessoal, em que a pessoa relata, né, o seu dia a dia, as suas experiências de vida, um e-mail que vai envolver aí o digital, o eletrônico, né? Uma entrevista que pode ser tanto falada, gravada, quanto escrita, né? Através de perguntas e respostas. Uma fábula, que também é uma narrativa ali ligada ao público infantil, em que eu tenho uma moral da história, eu tenho personagens, animais que têm características humanas, que conversam, né? Eu tenho textos ali de ficção científica, seja um livro, um romance, seja um filme ou série, né? E nós temos também lenda, né? Que envolve o folclore brasileiro, por exemplo. Nós temos textos de mistério, nós temos mito, né? Nós temos textos de aventura, por exemplo, Piratas do Caribe, que é um filme, né? Nós temos também livros. Nós temos o gênero da poesia, né? Que vai envolver o poema, vai envolver o cordel, vai envolver a música, né? Nós temos receita, que é bastante interessante, bastante fácil de você identificar, que tem os ingredientes, tem o modo de preparo. Nós temos textos de terror, né? Histórias de terror que pode ser tanto escrita quanto do cinema, por exemplo, da Netflix, né? Essas plataformas aí. E nós temos também textos informativos, né? A notícia, a reportagem, né? Que passam aí geralmente nos jornais. Então nós podemos recapitular aqui
falando das palavras que a gente estudou, a leitura, né, que deve ser entendida como um processo crítico, né? Esse processo crítico é processo de dar ou atribuir, né? Atribuir significados, né, a um conteúdo. Nós temos uma diversidade de textos, né? Esses textos, eles estão em diferentes mídias e eles possuem objetivos, né, específicos. Nós temos também os gêneros, né, que são aí as classificações do texto. Então, nós temos gêneros textuais que possuem características próprias, né, características específicas, né? Então, basicamente são essas três expressões, né? Esses eixos aqui temáticos que a gente viu na aula. A leitura como um processo crítico, né, em que eu vou dar sentido, vou atribuir significados a um conteúdo. Esse conteúdo, ele é organizado em formato de texto, né? E esses textos, eles se organizam em estruturas textuais, né? Estruturas chamadas gêneros textuais, né, que possuem características específicas, certo? Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. É claro que vocês podem revisar, vocês podem estar em contato comigo para a gente esclarecer dúvidas, tá bom? Eu vou aguardar o contato de vocês. É muito bom a gente receber sugestões, ideias de vocês. A gente fica feliz com isso. É claro que não podemos atender a todos de uma só vez e rápido, mas estamos fazendo o possível para atender aí os alunos que enviam comentários, enviam as suas sugestões, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Vamos esclarecer as dúvidas e aprofundar mais durante a nossa semana. Façam as atividades no caderno e qualquer coisa vocês têm os nossos contatos do WhatsApp, a plataforma, né, do Google Sala de Aula, os comentários da aula vocês podem comentar aqui e também os nossos e-mails, né? Então, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Vamos aguardar a interação de vocês. É isso, um abraço e até a próxima.